Conforme anunciamos ontem, estamos adotando duas providências relativamente ao decreto da Presidência da República, nomeando dirigentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Ontem, não apenas o PSDB, mas também os democratas, juntos anunciamos que ingressaríamos com uma ação direta de inconstitucionalidade e que hoje apresentaria um projeto de decreto legislativo para tornar nulo o ato da Presidência da República que impôs decreto conferindo ao ministro dos Transportes prerrogativa para nomear os diretores da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. E hoje, o Diário Oficial da União já publica a nomeação de 3 diretores, afrontando a Constituição do país. Eu faço leitura do projeto que estou encaminhando à mesa. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica sustado nos termos do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, o decreto número 7.703, de 20 de março de 2012, que dispõe sobre o período de vacância de cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Como se sabe, esta Casa rejeitou o nome de Bernardo Figueiredo, indicado pela Presidência da República. Outros nomes foram encaminhados à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal para a necessária sabatina, cumprindo o rito imposto pela legislação. Surpreendentemente, ontem, a presidente Dilma retira estes nomes e decreta a nomeação de substitutos. E nós afirmamos ontem, por que a presidente adotou essa providência? Quando encaminhou, certamente o fez por considerar nomes qualificados tecnicamente para o exercício da função. Poucos dias depois, os retira. Já não são mais qualificados tecnicamente para o exercício da função? Ou a causa é outra? Estaria a presidente Dilma sendo pressionada por políticos da base de apoio ao governo para que indique outros nomes? Estaria a presidente aceitando esta pressão e mantendo esse modelo de loteamento de todos os cargos públicos, inclusive das agências reguladoras? São indagações necessárias neste momento. Ocorre que o mais grave é a afronta à Constituição. Veja, a Constituição Federal de 88 dispõe em seu artigo 49, inciso 5º, que o Congresso Nacional tem a prerrogativa de, artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. A Presidente da República editou no dia 20 de março de 2012 o decreto 7.703, estabelecendo que durante o período de vacância de cargo de diretor que impeça a existência de quórum para as deliberações da diretoria, o ministro de Estado dos Transportes poderá designar servidor do quadro de pessoal efetivo da ANTT como interino até a posse do novo membro da diretoria. Eu destaco que a nomeação é provisória, mas esta provisoriedade não está estabelecida em que tempo se esgotará.
Ocorre que, sob o prisma jurídico, o Decreto 7703 apresenta vício de constitucionalidade insanável, pois o ato entra em flagrante conflito com dispositivos da Constituição Federal. A Presidente da República faz uso do disposto no artigo 84, 6º-A da Constituição Federal, para justificar a edição do decreto. Diz o referido artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Ora, o dispositivo acima citado faz referência à organização e funcionamento da administração federal. Daí não se pode extrapolar para a delegação de poder a um ministro de Estado, a fim de que este possa designar servidor do quadro de pessoal efetivo para ocupar cargo de diretor da agência reguladora durante o período de vacância do cargo. O mesmo artigo 84, em seu inciso 14, em seu parágrafo único, diz o seguinte, artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República, 14, nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente, os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 7º e 25º, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Como se vê, dentre as possibilidades de delegação do Presidente da República, não está o disposto no inciso 14, qual seja a nomeação, após aprovação pelo Senado Federal, de outros servidores, quando determinado em lei. O que diz a Lei 10.233, de junho de 2001, que criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em seu artigo 53, parágrafo 1º. A diretoria da NTT será composta por um diretor-geral e 4 diretores, e a diretoria da ANTAG será composta por um diretor-geral e 2 diretores. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria serão brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária, elevado conceito no campo de especialidade dos cargos a serem exercidos e serão nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal nos termos da linha F do inciso 3º do artigo 52 da Constituição Federal. Esta é a questão. Associe-se aos dispositivos acima citados o artigo 52, 3º F da Constituição. Compete ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de titulares de outros cargos que a lei determinar. Ou seja, os membros da diretoria da NTT necessariamente precisam passar pelo crivo dos senadores, que em arguição pública irão prestar os esclarecimentos necessários sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado. Além do mais, a Lei 9.986, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras, estabelece em seu artigo 10º que o regulamento de cada agência disciplinará a substituição dos conselheiros e diretores em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares ou ainda no período de vacância que anteceder a nomeação de novo conselheiro ou diretor. Note-se que não há na lei, nem nos decretos, nenhuma menção sobre o prazo de duração dessa substituição. Ou seja, ela não é transitória. A designação do servidor pelo ministro de Estado para ocupar cargo de diretor da agência pode, no limite, durar todo o período do mandato, cargo que é de 4 anos, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º do Decreto 4.130, de 13 de fevereiro de 2002. Portanto, mais uma vez,
o governo fere dispositivos constitucionais, usurpando competência que é privativa do Senado Federal e afrontando prerrogativas exclusivas dos senadores da República. Por esta razão, nós estamos também preparando, está em cargo do DEM, a preparação de uma ação direta de inconstitucionalidade que, conjuntamente, o PSDB e o DEM protocolarão junto ao Supremo Tribunal Federal. É evidente que este fato demonstra que há ausência de planejamento e de previsibilidade no governo. O governo decide sempre no último momento, não antevê o fato. E governar, uma das virtudes de quem governa bem, é exatamente ter a capacidade de prever os fatos que ocorrem inevitavelmente na administração pública. Neste caso, há mandatos definidos, portanto, os prazos estão já previamente estabelecidos. Não há razão para a provisoriedade. Não há razão para a provisoriedade, a não ser que o governo não planeje, não tenha visão estratégica e não conheça as suas responsabilidades. Isso demonstra incompetência de gerenciamento. São tantos os atos que revelam incompetência de gerenciamento do atual governo que nos assustam, sobretudo porque ficamos a imaginar as consequências desta imprecisão, desta insegurança, um governo sempre confuso, nervoso, conflitado politicamente, em confronto com seus aliados, ora com estes, ora com aqueles, com dificuldades de transpor obstáculos do fisiologismo, daqueles que apoiam, mas exigem retribuição, loteando os cargos públicos por esta razão. Enfim, nós temos motivos para a apresentação desse projeto de decreto legislativo, embora saibamos que os efeitos são praticamente nulos, porque conhecemos a tramitação dessas matérias no Congresso Nacional. Mas é do nosso dever apresentá-lo, e por isso o fazemos. É dever da Casa discuti-lo e votá-lo. Se não o fizer, não cumpre o seu papel. Quem conduz o processo é a mesa diretora. Essa matéria deveria tramitar em regime especial, de urgência urgentíssima, para que pudesse produzir efeitos. Uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada ao Supremo Tribunal Federal também é nula de resultados quando o Supremo não a julga imediatamente, especialmente quando se pede a concessão de liminar. Ou seja, a Constituição é afrontada e nem encontra defensores. Os que são responsáveis ou são eleitos guardiões da Constituição não cumprem o seu dever. E a Constituição é rasgada como rotina, num péssimo exemplo aos cidadãos brasileiros. E Ulisses Guimarães, certamente, se vivo estivesse, estaria estarrecido diante da violência permanente contra a Carta Magna que empalmou ao promulgá-la e disse: esta é a Constituição cidadã, a Carta da Cidadania, da democracia e da justiça social, que Deus nos ajude a respeitá-la. Não está sendo respeitada, está sendo afrontada. E o principal agente de desrespeito da Carta Magna é o governo brasileiro. E o artífice principal dessa violência contumaz é a presidência da República. No momento, a presidente Dilma Rousseff.
Portanto, senhora presidente Ana Amélia, o nosso objetivo é trazer à luz o que está acontecendo. Não geramos falsa expectativa. Eu sei que esse decreto não será aprovado. Eu sei que os nomeados da senhora presidente da República continuarão exercendo as funções ilegalmente. Eu sei que ao encaminharmos uma ação direta de inconstitucionalidade, não teremos julgamento imediato. E essa provisoriedade anunciada pela presidência da República ao nomear ilegalmente por decreto dirigentes da NTT é uma provisoriedade que vai caminhar ao longo do tempo sem que saibamos quando se esgotará. Portanto, não estou aqui para enganar ninguém, para gerar falsa expectativa alguma. Estamos aqui colocando este mal à luz para que ele possa ser visto, combatido e denunciado, na esperança de que as coisas mudem. Porque as esperanças de que as coisas mudem não podemos perder. Se perdermos as esperanças de que as coisas possam mudar, devemos ir embora. Devemos ir para casa. Não há por que aqui permanecer. Se aqui estamos, devemos alimentar as esperanças de que é possível mudar. E o nosso propósito ao apresentar esse decreto legislativo é exatamente promover esse debate, convocar os agentes públicos à responsabilidade, no Legislativo e no Executivo, e fazer com que a opinião pública tome conhecimento dos ilícitos que são praticados e da afronta contumaz à Constituição do nosso país, praticada pela presidência.